Pessoal, hoje nós vamos ver um pouco mais sobre a Ferbasa, detalhar os ramos de atuação dela, ver como que ela está se comportando com relação a pagamento de dividendos, fazer nossas projeções de lucros, margem de segurança e tentar entender quanto pode render se a gente aplicar R$100 mil hoje na Ferbasa nos próximos 12 meses. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, deixa o like, comenta aí embaixo se você investe nas ações da Ferbasa ou de alguma outra empresa de commodities. Então, inicialmente, a gente tem que lembrar que a Ferbasa é detentora de 95% das reservas de cromita do Brasil. Ela é a única produtora integrada de ferro-cromo das Américas e a maior produtora de ferroligas do Brasil. Para quem não sabe, as ferroligas elas são utilizadas na cadeia de produção do aço. Então, para produzir aços inoxidáveis, é necessário a presença das ferroligas, porque elas retiram a impureza do ferro, permite que esse ferro fique mais puro e, assim, mais resistente e menos quebradiço. E a Ferbasa está posicionada entre as 36 maiores empresas do Nordeste e as 10 maiores da Bahia. Então mostra o tamanho dessa empresa. É uma empresa verticalizada que atua na mineração, atua também com florestas, porque tem duas formas de você produzir ferroligas, seja reduzir elas, né, seja através do coque, que é muito poluente, e através do carvão vegetal, da onde a Ferbasa retira esse carvão vegetal das suas próprias florestas. Ela atua também no segmento de metalurgia e geração de energia elétrica, porque como nós sabemos, a produção de ferroligas ela é eletrointensiva, então ela gasta muita energia e agrega o custo dessa energia no produto que ela produz. Então é muito interessante, porque visto que ela vende esse produto para o mercado externo, então acaba que ela exporta a energia elétrica. E em vários locais do mundo a energia elétrica explodiu de preço e a nossa energia no Brasil ainda continua relativamente barata se comparada com a energia europeia, por exemplo, que é produzida toda através de fontes não renováveis. Então isso é uma grande vantagem para a Ferbasa, e a energia no Brasil ela tende a ficar barata, porque existem muitos projetos de geração entrando em atividade sempre, porque nós temos muitas matrizes energéticas para ser exploradas, nós temos grandes áreas para produção de energia solar, energia eólica, vai ser explorada agora energia eólica offshore, que seria utilizando o espaço, a costa brasileira, o que é muito interessante, porque é um espaço que é inutilizado e agora vai ser utilizado para a produção de energia. E ela gera aproximadamente 4 mil empregos, diretos e indiretos, nas regiões onde ela atua. Ela tem uma importante contribuição social, que é muito interessante, e ela tem uma estratégica posição de mercado, tendo como principais clientes as maiores siderúrgicas do mundo, ou seja, vão utilizar essas ferroligas produzidas pela Ferbasa na produção de aço. Com relação aos 9 primeiros meses de 2022, a gente tem um EBITDA ajustado de 1,1 bilhão praticamente, um aumento de 76% em relação a 2021, uma geração de caixa de 421 milhões nos 9 primeiros meses e um lucro líquido de 910 milhões, que representa um crescimento de 124% em relação aos 9 meses do ano passado. Ou seja, em 2022 a Ferbasa praticamente dobrou o tamanho da companhia, não em produção, porque ela continua produzindo a mesma quantidade, mas devido à alta dos preços das ferroligas, ela pôde capturar esse aumento dos preços e está gerando muito mais resultado sem aumentar a produção. Uma coisa que eu não gostei tanto foi o avanço de 19,8% no custo de produção das ferroligas. Isso, segundo a companhia, foi por conta de aumento no preço dos insumos, então matérias-primas, especialmente redutores, minério de cromo e energia, o que impacta os custos da Ferbasa, mas acaba que ela repassa isso aqui nos preços, porque isso aqui subiu no mundo inteiro. Então não tem outra companhia conseguindo produzir o mesmo produto que a Ferbasa de uma maneira mais barata. Então acaba que todas repassam o preço e aumenta a geração de caixa da companhia. E o resultado financeiro, porque a Ferbasa é uma companhia que tem mais caixa do que dívida, ele foi positivo em 48 milhões, em contrapartida um resultado negativo de 87 milhões nos 9 primeiros meses de 2021. Então a gente viu que a Ferbasa ela desalavancou bastante do ano passado para cá, e agora ela tem muito mais caixa do que dívida, que é um ponto muito interessante, visto que as taxas de juros estão muito altas, então esse dinheiro ele fica aplicado. Taxas de renda fixa não é o core da empresa, mas está ali gerando rendimento, vai gerar um resultado financeiro que vai ser distribuído na forma de juros sobre capital próprio. E um CAPEX de 156,5 milhões, um montante 113% superior, ou seja, ela não deixou de investir, pelo contrário, ela está investindo muito mais do que no ano passado. Quando a gente pensa no desempenho operacional da Ferbasa, a produção de ferroligas ela caiu 3,4% em relação aos 9 meses de 2021 e a venda dessas ferroligas também caiu em 3,4%, como nós já vimos. Então ela está apresentando um resultado muito superior ao que ela apresentou nos 9 primeiros meses, mesmo com a mesma produção, inclusive uma queda nessa produção de 3,4%, porém o resultado dela é muito melhor, muito por conta do aumento de preços das ferroligas, e tudo indica
que caso não haja uma recessão, essas ferroligas vão continuar bastante caras, porque os preços da energia eles explodiram no mundo inteiro, visto que o petróleo russo ele está sendo sancionado pelo governo norte-americano, é uma coisa que tende a perdurar, porque o conflito ele está bastante longe de ser terminado entre a Rússia e a Ucrânia. Então tudo indica que a energia vai continuar bastante cara, que é um dos principais insumos da Ferbasa. Quando a gente pensa nos custos de produção, o principal custo da Ferbasa seria o minério, a energia elétrica, que isso aqui aumenta no mundo inteiro, e nós temos também os redutores, coque e os biorredutores, que a Ferbasa produz seus próprios biorredutores, o que é muito bom, visto que é como se todas as florestas que ela tem plantadas tivessem valorizado, porque o coque também subiu bastante, e as outras empresas do setor elas têm que comprar esse coque de algum lugar. Então isso aqui é repassado na forma de aumento de preço e continua agregando margem à Ferbasa. Sem falar que o fato dela utilizar os biorredutores é muito benéfico para o meio ambiente. Então, apesar dela ser uma empresa que gasta muita energia, ela limpa o meio ambiente porque ela usa biorredutores, ela usa energia elétrica limpa através das hidrelétricas brasileiras, né, do complexo eólico que ela está construindo. Em relação aos seus pares internacionais, a Ferbasa tem muita vantagem no ESG. Aquilo que eu havia falado para vocês com relação à desalavancagem da companhia, ela saiu do primeiro trimestre de 2021 de 491 milhões de dívida para 346 milhões, o que é excelente, e o caixa dela saiu de 405 milhões para 1,2 bilhão. Então ela tem muito caixa, muito mais caixa do que dívida, é uma coisa que vai gerar resultado financeiro em momentos de taxa de juros altos. É melhor que a gente tenha empresas que têm caixa, porque ao invés de pagar juros altos, elas conseguem remunerar esse capital, né? Claro que também seria bom. E esse caixa todo que ela vai gerar, se o preço das ferroligas ficar muito alto, ela vai ter que distribuir ele de alguma maneira, que vai ser na forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Porque se ela ficar com esse caixa, vai diminuir a rentabilidade dela, visto que na operação dela, ela consegue ter um EVA muito maior do que o custo de capital. Então esse caixa, como ele tem uma rentabilidade menor, né, seria uma rentabilidade de CDI, ele não vai conseguir rentabilizar na mesma quantidade que a operação da empresa rentabiliza. Então é ruim para a empresa que isso aconteça, por isso que é interessante que ela distribua o dividendo, porque aí mostra a eficiência da empresa nos balanços e o mercado vai acabar pagando mais para essa empresa. Quando a gente pensa nos números da Ferbasa, se a gente comparar a empresa de 2019 com a empresa dos últimos 12 meses, a receita líquida cresceu de 1,1 bilhão para 3 bilhões, então multiplicou por 3. O EBITDA saiu de 177 milhões para 1,4 bilhão. O lucro líquido saiu de 222 milhões para 1,1 bilhão, o que é muito bom. O lucro líquido multiplicou quase que por 6 e ela está conseguindo um ROIC incrível de 32,81, isso considerando que ela ainda tem muito dinheiro em caixa, rendendo apenas 15%, né, que seria a taxa Selic hoje. Provavelmente ela está rendendo até menos um pouco. Muito desse caixa deve estar em aplicações com taxas de juros mais baixas. Isso aqui está comprometendo esse ROIC. Então, se ela fizer essa distribuição desses proventos, a gente ia ver esse ROIC aumentar mais ainda, mais eficiente nos balanços. Com certeza o mercado iria acabar pagando mais do que ele está pagando hoje. Um caixa de 829 milhões, visto que ela distribuiu dividendos daquele valor que eu tinha falado, então diminuiu um pouco o caixa, mas ela tem uma dívida de apenas 341 milhões. Então, caixa líquido de 488 milhões para a Ferbasa, e o valor total que a gente tem que pagar para comprar ela hoje é de 4,8 bilhão. Então, se a gente tirar o caixa, a gente chega num valor total de 4,3 bilhão, que é um valor que eu considero baixo para uma empresa que tem um EBITDA de 1,3 bi. Então a gente chega no EV/EBITDA aqui de 3,16 vezes e num PL ajustado aqui, retirando o caixa, de 3,78. Então é uma empresa muito barata. Então o lucro líquido que eu projeto para ela é de 1,1 bi, quase 1,2 bi. Payout de 40%, que ela pode pagar tranquilamente 40%, que ela ainda fica confortável com caixa bem maior que a dívida. Então uma posição tranquila do ponto de vista de liquidez. E se a gente dividir esses 474 milhões pelo número total de ações, que é de 88 milhões, a gente vai chegar num dividendo atual de 5,37 reais. Então, se ela continuar gerando o resultado que ela está gerando, distribuir 40% dos lucros, que vai deixar ela numa situação muito confortável, ela vai pagar um dividendo de 5,37. Isso é totalmente possível, visto que ela já distribuiu nos últimos 12 meses, né? Então, considerando o quarto tri de 2021 e os 3 trimestres de 2022, ela distribuiu R$ 5,44. Quando eu aplico a minha metodologia para selecionar ações, para me dar um índice de prioridade de compra, eu utilizo um peso de 50% para o EVA, 40% para o earning yield, que é o que o mercado olha, e 10% para a margem de segurança, que é o critério do Décimo Basin. Então eu faço essa média e eu consigo chegar nesse índice em porcentagem e eu comparo todas as empresas
que eu estou acompanhando, né? E no caso o índice da Ferbasa é de 27,98, é um índice muito alto, tá ali nas top 5 com certeza. Quando a gente faz nossas projeções, a gente chega no EBITDA nos últimos 9 meses de 1,1 bi, como a gente já viu, um lucro líquido ajustado nos 9 meses de 910 milhões, então é bem justo eu pensar que ela vai dar pelo menos mais 200 milhões de lucro, visto que ela já deu 300 de média nos últimos 3 trimestres, caso os preços das ferroligas não caia, caso não haja uma recessão. Então o lucro líquido de 1,1 bi é totalmente plausível para a Ferbasa, e um payout de 40%, que a gente viu que pode ser mais, daria um dividendo de 474 milhões, 5,37 por ação no período de 12 meses, o que se a gente comprasse a ação hoje, estaria dando um dividend yield de 9,8%. Só para a gente lembrar que isso é totalmente plausível, ela já distribuiu 303 milhões, então ela precisaria distribuir aí mais 150 milhões, que é mais comum dela fazer no quarto trimestre, visto que o dividendo é maior nesse período do ano. Então ela teria a distribuir com relação ao resultado do próximo trimestre, que provavelmente vai vir bom, porque o preço das ferroligas continua bastante alto, o dividendo aí por volta de 1,80 por ação. Meu preço teto pessoal para a Ferbasa é de R$ 89,50. Pensando no investimento de R$100 mil hoje, se a gente pudesse desembolsar esse valor todo de uma vez, a gente seria capaz de comprar 1.834 ações, que daria um dividendo em 12 meses de 5,37. Se tudo isso que a gente conversou realmente acontecer, ela pode pagar esse dividendo, é um dividendo potencial, não é garantido que ela vai pagar esse valor, mas seria uma forma da gente tentar projetar esse dividendo. Ele pode ser maior, pode ser menor também, mas eu acredito que a chance dele ser igual ou maior é superior à chance dele ser menor. Então acredito que vale o risco, mas não estou recomendando aqui jamais a compra. Isso aqui é só um estudo que eu estou fazendo para a gente poder pensar junto se vale a pena. Então, com essas 1.834 ações, a gente poderia, recebendo o dividendo de 5,37, renderia R$ 9.848 em dividendos, o que dá 9,8% de yield. Então, a gente vê que é uma empresa que está gerando muito caixa e é completamente possível que ela pague esse dividendo nos próximos 12 meses. Se você gostou dessa análise, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí embaixo se você investe na Ferbasa, pensa em investir ou em alguma empresa do setor. E é isso, tamo junto, muito obrigado.